menos política com aqueles especialistas, né, que não estão ligados a partido político, a essa briga que é constante no nosso noticiário dos adversários políticos. No exterior, Lula fez a primeira viagem, tentou atrapalhar o acordo do Uruguai com a China e falou bobagem sobre a situação brasileira, voltando com a velha falácia petista de golpe em Dilma Rousseff, que claramente foi rebatida com argumentos sólidos, né, de que um dos ministros, né, escolhidos por eles foi o presidente da sessão no Congresso Nacional, o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que comandou os trabalhos. Como é que pode ter golpe se você tem o presidente do Supremo ali com votação em 2 vezes em cada casa legislativa, todos os ritos seguidos? Então, uma bobagem tremenda, né? Nos Estados Unidos, Bolsonaro também está há um mês, sem preciosismo, aí um pouquinho mais, alguns dias a mais do que isso, né? E ontem ele falou longamente pela primeira vez. Disse que o governo Lula não vai durar muito, defendeu punição individualizada para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda mostra uma certa perturbação e desconfiança com o processo eleitoral, dizendo que tem um ponto de interrogação na cabeça, não deixando muito claro o que ele pensa em fazer sobre isso, se é que pensa em tomar alguma atitude ainda. E diz que vai continuar ativo na política. De maneira geral, meus amigos, Lula e Bolsonaro estão presos ao passado, né? O duelo deveria, claro que está colocado, afinal de contas, o Bolsonaro poderia ser um grande líder da oposição nesse momento, como Lula foi em vários momentos da história política. Temas importantes e fundamentais para o país estão longe dessa briga que fica na picuinha de um contra o outro, em assuntos muito ligados a minorias e não à grande massa da população brasileira. Seria muito bom ver o Lula apresentando uma reforma tributária e o Bolsonaro, ainda que dos Estados Unidos, com a sua equipe, rebatendo alguns pontos, colocando aí a sua experiência recente da administração pública nessa discussão. Seria importantíssimo, né, saber o que eles pensam nesse momento sobre a reforma administrativa, principalmente o que o governo atual pretende fazer para enxugar a máquina pública, para reduzir um pouco mais esse estado obeso e obsoleto que nós temos. E também, claro, acompanhar a contrapartida de quem estava elaborando uma proposta nesse sentido. As privatizações, né, concessões que são tão necessárias, apesar de o atual governo ter freado essas indicações. O SUS está na UTI, a saúde pública de qual brasileiros aí da baixa renda principalmente dependem bastante. A educação tem o problema da evasão escolar que não está sendo tocado. 80% das crianças do Brasil frequentam escola pública. É responsabilidade, olha o tamanho da responsabilidade do governo nessa questão. 33% dos alunos do segundo ano não sabem ler e escrever. E para finalizar, 2 temas importantíssimos também. A infraestrutura, o Brasil só investe 1,5% do seu PIB nessa área, que é fundamental para o crescimento econômico. E não se ouve um a respeito do que vai ser feito para melhorar essa questão no país. E a segurança pública que nos assola, principalmente nos grandes centros, com o crime organizado forte, a ligação aí que agora com segmentos da sociedade e uma política que está mais ligada a fazer revanchismo com revogaços do antigo governo. Ou seja, Lula e Bolsonaro são muito parecidos nesse aspecto, preservam essa briga política que só serve para a sobrevivência de ambos. Para o Brasil mesmo, nesse primeiro mês, nada da situação e nada da oposição.